Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Hoje falarei um pouco de São Bento, nascido em Norcia, na Itália, homem de família nobre. Já desde pequeno dava sinais de que ele tinha aptidão para uma oratória espiritual. Os pais, identificando isso, botou ele na ordem iniciática de monges para aprender seus costumes, seu hábito e seu dia a dia religioso. E com isso, de lá, ele não parou mais. Sendo que nesse monastério eles ensinavam desde a floresta, grutas, religião, toda a cultura na época para se tornar um monge. E ele se tornou um. Só que Bento tinha algo a mais. Ele era um médium de muitas faculdades. E alguns monges falavam que ele tinha até o dom da telepatia. Alguns monges iam com ele, conversavam com ele, e antes de relatar seus problemas, ele já identificava. E aí falavam de muitos atributos mediúnicos no qual ele realizara em vida. Se vocês buscarem sobre Bento, vão ver muitos feitos dele por aí. E um dos que chamou mais atenção para essa palestra de hoje foi que ele tinha uma aptidão muito grande para desobsessões ou para desemposse demoníaca. Muita gente com possessões demoníacas iam procurar Bento. Ele tinha facilidade em conversar, dialogar e expulsar esses demônios, como assim era a prática da época. Hoje já sabemos que não, dentro da doutrina nossa religiosa, filosófica. Então, monge Bento, agora, dizem lá na Europa que ele é o padroeiro de toda a Europa. Ele foi um dos monges que mais fundou monastérios pelo mundo afora e que tinham mais seguidores da linha de Bento. Seus trajes eram pretos, identificando assim a linhagem de Bento. E hoje, na espiritualidade, ele continua a atuar assiduadamente. Bento, mais tarde, foi convidado para liderar um convento, um monastério religioso, mas só que lá já tinham outros monges anciões que causaram inveja neles. Por quê? Bento já vinha com seus seguidores, já vinha com muitos feitos em sua bagagem. E quando ele chegou lá, já tinha monges mais antigos que não foi destinado a herdar aquele cargo de liderança. No seu decorrer de vida, Bento sofreu 2 tentativas de assassinato por envenenamento. A primeira delas foi quando, num jantar, eles se embolsaram de taças de vinho. Bento pegou, como de costume, levou para cima, benzeu a taça de vinho e fez uma oração. Nisso a taça explodiu. Todos dizem que saiu uma serpente de dentro da taça. Todos se assustando, e a serpente, mediunicamente falando, identificaram para Bento que foi uma traição. E todos se curvaram, e ele falou sim, que estaria triste, deu um sermão para eles, e nisso Bento recolhe suas coisas e vai se refugiar no monte, lá numa gruta de difícil acesso, para que realmente não sofresse mais atentados contra a sua própria vida. E ele designou alguns monges de sua confiança para levar comida para ele. Mas como ele ficou 3 anos lá, alguns monges espiões também, identificaram o trajeto e tentaram pela segunda vez envenenar ele. Só que Bento, ele era muito ligado à floresta, aos animais, aos espíritos que ele chamava de anjos, Tinha muita comunicação com os anjos, facilidade para conversar com os espíritos na sua clarividência. Os espíritos, ou dito anjos, visitavam sua gruta e eles conversavam, trocavam, dialogavam. E nisso, de Bento, floresta, gruta, espiritualidade, fez um amiguinho, um corvo,
um animal, corvo, que andara com ele para cima e para baixo. E aí um corvo andava para ele, era seu amigo, trazia comida, trazia as coisas, dia de chuva ficava lá, se tornou amigo de Bento. Porque o corvo também atingia altas alturas e ficava por lá com o Bento, e quando o Bento descia para a floresta, o corvo ia atrás de Bento e pousava sobre ele. E certo dia, trocaram esses pães que alimentavam ele. E ele pegou o pão, como ele fazia sempre, orou a Deus para comer o pão. E o corvo começou a berrar e bater nele, e ele entendera que tinha algo de errado com o pão. E claro, na sua mediunidade, percepção, identificou que o pão também estava envenenado. Então, ele pediu ao corvo que levasse esse pão o mais longe possível para que nenhum homem acessasse esse pão. E assim o corvo fez. Levou o pão, berrando, berrando, berrando por toda a floresta. E nisso, associam muito Bento a quebra de demanda, a serpente contra a traição, associam Bento na parte do exorcismo, no sincretismo da Umbanda é o Baluaê. Então temos aí Bento como uma gama de ferramentas para aqueles que o seguem e tem ele como seu padroeiro também. Bom, temos aí a famosa medalha de São Bento. Eu vou pedir vocês aqui para deixar nos comentários se alguém tem a medalha de São Bento e o que ela significa para vocês. Bom, não sabe ao certo quando foi que surgiu a medalha de Bento, mas tem uma história real na Alemanha, conta que três garotas bruxas foram julgadas na Alemanha, foram ao julgamento por prática de bruxaria na época. E elas têm direito de defesa. E na defesa delas, elas falaram o seguinte: não temos conveniência e nem prática ritualística de abadia de Meden. Abadia de Meden, para quem gosta de bruxaria ou estuda bruxaria, sabe muito bem que é associada à magia maligna, ao ocultismo, interpretado por uns. Se você sabe o que é magia de Meden ou abadia de Meden, deixa aqui embaixo nos comentários. Enriquecer o canal e o conteúdo de Bento. Então elas falaram o seguinte: não temos ligação com a abadia de Meden, porque somos protegidos pela cruz. E os julgadores perguntaram: que cruz? Aquelas que apareceram lá em casa. E aí eles foram investigar que cruz seriam essas. E ao chegar na casa delas, identificaram que na parede tinha cruz riscada para todo canto. Isso identificaria uma psicometria, uma psicografia direta, uma escrita direta na parede. Em torno da cruz tinham uns dizeres, que mais tarde acharam um pergaminho com a mesma cruz, os mesmos dizeres, e embaixo escrito Bento. Então, a partir daí, pegaram esses dizeres, a cruz e todos os simbolismos que andavam com Bento e fizeram dele uma medalha, como forma de proteção contra magias malignas, contra traições, contra bruxarias e todas coisas ruins que eles identificavam na época. E ficou muito famosa essa medalha. Uma medalha foi dada pelo João Paulo VI, se não me engano, em 1980, se não me engano. Posso estar errado quanto ao Papa, mas a data foi a partir de 1980. E a medalha está aí até hoje, serve como proteção para muitas pessoas. Vamos falar aqui sobre a capoeira e São Bento. Bruno, capoeira e São Bento, o que tem a ver? Tudo a ver. Na capoeira existe três toques de Bento. Por que isso? Porque quando os negros vieram para o Brasil e rolou aquela história do sincretismo, e quando ele jogava suas capoeiras nas florestas, os barões, os patrões lá, associavam isso também à prática de magia maligna, magia ruim, a Umbanda, ao Candomblé, Quimbanda. Então, eles sincretizaram também o jogo da capoeira
em alguns toques, em algumas tradições dele trago pela época. Disse que o Bento, eles escolheram o Bento por quê? Porque o Bento, devido à sua prática no exorcismo, prática na sua mediunidade aflorada contra, assassinatos, traições, e a serpente que apareceu lá na taça, eles acharam mais apropriado o Bento ser o padroeiro deles aqui no Brasil, no sincretismo, porque ele jogava capoeira na floresta. Então havia muitos animais peçonhentos, as cobras. Então, contra proteção, contra as cobras, contra a traição, contra a bruxaria, contra feitiço, porque outros faziam feitiço, outros clãs, de negros faziam feitiço também para eles. Eles acharam mais apropriado pegar o toque de Bento. Bento é o nosso padroeiro. Tem outros também, mas o Bento foi o que me chamou mais atenção por ser muito famoso na capoeira do Brasil. Tem um poema de Paulo César Pinheiro que diz: um negro religioso dentro de casa tem o seu gongar. Porém, deste cativeiro mudou de nome seu orixá. É assim, Dona Janaína é a Nossa Senhora da Conceição. Oxum é das Candeias e Oxós é São Sebastião. Então somos gratos por Bento continuar atuante no planeta Terra, seus discípulos espirituais e encarnados estarem assíduos aqui na Terra, atuante contra o combate das sombras, principalmente nesse mundo que nós estamos passando, nesse cenário atualmente. Que Bento possa nos proteger, junto com seus animais falangeiros, seus corvos, Exus, Obaluaê, e toda a sua magística que existe por trás de seus trabalhos. Que nós possamos ficar ao som do berimbau e da capoeira que acompanha Bento, acompanha seus falanges, acompanha toda a espiritualidade no combate às sombras. Que assim seja e assim sempre será. Graças a Deus.